Se você está aqui nesse canal, é porque você foi escolhido para ouvir tudo que eu vou dizer aqui. Esse canal, @Juju Motiva, Disciplina e Vende, eu criei esse canal para que eu possa entregar para você algumas das minhas habilidades que eu aprendi a desenvolver no decorrer da minha vida. Eu tenho 42 anos de idade e eu nem sempre fui assim. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que é muito possível fazer mudanças. As mudanças são difíceis, mas elas não são impossíveis. E eu discordo de quem fala que o ser humano ele é incapaz de mudar. Nós somos sim capazes de fazer mudanças. As mudanças elas são feitas de maneira gradativa, mas que é possível sim, é possível. Mas na realidade, o que eu quero chamar a atenção para você aqui é sobre a situação que você está passando hoje. Se você está passando algum problema, uma situação de dívida, um problema com doença, um problema com relacionamento, com amizade que não foi retribuída, não interessa, enfim, o problema que você está passando, eu quero te dizer, bem-vindo ao mundo dos vivos, é porque você está vivo. Felizmente ou infelizmente, todos nós temos algum problema, uns maiores, outros menores. O problema ele vem para você, não é para te paralisar. Doer dói, eu sei disso. Eu sei como eu sei que dói. Porém, o problema ele vem para que você crie uma solução para ele. É um desafio para que você possa se desenvolver a partir daquele problema. Dói, como eu falei, dói. Muitas das vezes você vai ficar cabisbaixo, mas isso tem um limite. Quando você recebe uma notícia ruim, como que não tem como a pessoa receber uma notícia, por exemplo, um diagnóstico de câncer, e ele começar a sorrir? O primeiro impacto que você tem é o sofrimento. Só que você tem que diluir aquela informação, diluir aquele problema e começar a pensar positivo, porque a vida ela dá mais do mesmo. Se você pega um problema, coloca dentro de você e começa a pensar negativo, imagina o que esse problema vai se tornar, ele vai crescer. Então, a partir do momento que tem um problema em suas mãos, você tem que começar a pensar na solução, porque o problema já está ali, ele já existe. E a murmuração, o pensamento negativo não vai fazer com que resolva. Repara junto comigo que, infelizmente, muitas pessoas que têm um diagnóstico de uma doença tão severa quanto o câncer, quando ele entra em depressão, quando ele entra em choque, ele atrapalha o tratamento dele. Porque a resolução do problema, ela está na sua cabeça, ela está na sua mente, a maneira que você encara, a maneira que você pensa. As pessoas que elas recebem o diagnóstico, ela digere aquela situação e que ela começa a lutar pela sua própria vida, é comprovado que essas pessoas têm uma probabilidade muito maior de conseguir evoluir e de vencer aquela doença. Não só uma doença, mas qualquer problema que você esteja vivendo. Qualquer problema, ele tem solução. Ele tem solução. Você pede a Deus essa solução, porque assim, Deus, ele é muito maravilhoso, Deus ele é longânimo, Deus é o ômega, o alfa, e ele nos ajuda. Só que Deus quer encontrar a gente fazendo alguma coisa. Deus faz milagres, sim, mas Deus, muitas das vezes, ele precisa de você para ajudar a fazer um milagre. Não que ele precise de ajuda, não é sobre isso. Mas ele quer te encontrar fazendo alguma coisa para que a sua vida dê certo. Porque se nem você mesmo acredita em você, quem vai acreditar? Quem vai dar credibilidade para uma pessoa que não acredita, que não ama, que não se ama? Então, comece a pensar diferente hoje. Você que está cabisbaixo, você que está aí achando que está depressivo, muitas das vezes nem é uma depressão, lógico. Isso aí tem que ser avaliado. Mas a maior parte das vezes é uma tristeza que está acumulando dentro de você, porque você não aceitou aquele problema e não está criando solução para o seu problema.
Comece a pensar na solução, trace algumas resoluções de que maneira que você pode fazer. Peça ajuda para alguém que está do seu lado, peça ajuda para quem te conhece. A primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. Você precisa olhar no espelho e entender o que eu estou fazendo da minha vida. Da atitude que eu estou tendo, eu vou conseguir ser melhor a cada dia? Eu vou conseguir resolver o meu problema? É este o caminho para a solução? Olha, quando você já tem um problema, você não pode criar outro. Você tem que criar uma solução. Quando você conseguir resolver este problema, você pode ter certeza, vai vir outros. Sempre vai ter um problema para você resolver. Seja um problema simples, seja lá o que for, sempre vai ter um problema para você resolver. E tem uma coisa boa dentro disso aí. O problema, ele te deixa mais forte. Quando você vence aquele problema, você vence aquele obstáculo na sua vida, você começa a ser uma pessoa mais forte, mais bem preparada para os desafios da sua vida. Uma coisa muito interessante, quando estou passando por alguma situação, eu não pontuo na minha vida que é um problema. Eu evito usar palavras negativas. Eu digo, essa situação que eu estou vivendo, este momento que eu estou vivendo, isso que eu estou vivendo vai passar. Isso que você está vivendo vai passar. Ela não é para te matar. Ela não é para você desistir, ela é para você ficar mais forte, mais resistente, para que na hora que vier outro problema, você já consiga resolver de uma maneira melhor. Você já vai estar mais bem preparado. Então, de tudo na vida, a gente tem que olhar a parte boa, o lado bom. Até um problema tem seu lado bom, te deixar mais forte, porque a vida, ela não é para os fracos, a vida é para quem é forte, porque a vida não brinca com a gente. Todos os dias a gente tem um leão para matar. Todos os dias você levanta, você tem que trabalhar. Se você é estudante, você vai estudar. Se você é mãe, você vai cuidar dos seus filhos e ainda sai para trabalhar, porque hoje a mulher é assim, na verdade, eu bem sei, e sou mulher. Você que é pai, vai trabalhar, tem que ajudar a sua esposa, porque hoje é muito necessário isso, né? Que os homens estejam junto conosco, nos ajudando. Isso é muito bom, inclusive, é muito bom saber que a gente tem um braço forte, que é o dos homens, né? Para nos ajudar. Mas a realidade é essa. A realidade da nossa vida, ela de fato é essa. Duas coisas que eu quero te chamar a atenção, ainda falando de problema, vamos pensar numa pessoa amargurada. Essas pessoas que andam com a cara muito fechada mesmo, que tudo tá ruim, que ela só vê notícia ruim na televisão, ela só gosta de ver a catástrofe, só gosta de ver briga, só gosta de ver coisa ruim mesmo. Normalmente, essas pessoas atraem coisas ruins para ela. Normalmente, ela atrai amargura, ela já tem um coração... fica ali com o coração amargurado, só pensa em coisas ruins, só enxerga na frente dela as coisas ruins. Ela não consegue ver coisas boas, ela não consegue ter um sentimento bom pelas pessoas. Ela acha que todo mundo é ruim, que todo mundo é mal, que o mundo é mal. Então, normalmente, essas pessoas tendem a ser mais infelizes mesmo, pela maneira de pensar, pela maneira que ela enxerga a vida. Agora, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que olha para o outro com olhos de bondade, que vê bondade ao invés de maldade. Eu não estou falando que você tem que ver todo mundo como bonzinho, não, que infelizmente existem pessoas que você não pode confiar. Eu estou dizendo da maneira que você enxerga a vida. A vida, ela é colorida, ela tem a parte escura, mas ela tem a parte de cores. Gente, a gente está vivo, isso já é uma dádiva, isso já é motivo de ser feliz. Então a gente tem que buscar alegria, felicidade, viver momentos bons, porque a vida ela é muito feita de momentos, né? De situações.
Tem momentos que eu estou bem, outros momentos eu já não estou tão bem, porém tem como você fazer da sua vida ter mais situações boas do que ruins, dependendo da maneira que você olha para a vida, tá? Como eu te falei, se você tem um problema e você começa a enxergar que aquele problema te trouxe algo de bom, que foi transformar a sua capacidade de resolução, você já melhorou, você melhorou a partir daquele problema. E quando você sair daquele problema, você vai entender que você estava sendo preparado para ajudar alguém, que alguém precisa de você e você precisava dessa estrutura para passar para alguém. Então faz assim, começa do jeito que você está, começa da maneira que você está agora, começa a pensar diferente. Devagar, as coisas acontecem gradativamente, mas faça uma mudança interior em você, se olhe no espelho. Faz assim, pega um papel e uma caneta mesmo e começa a anotar sobre você. Como que você pensa, como que você age, o que você acha de você? Você é uma pessoa que se cuida, que se arruma, que se ama, você se valoriza, você gosta de você? Sabia que o primeiro passo para a felicidade é você se amar do jeito que você tá? Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu amo alguém se eu mesmo não consigo me amar? Tem pessoas que falam que não se arruma porque não gosta dele. Você tem que se amar, você tem que se valorizar. Isso já é uma maneira de pensar positivo. Então faz assim, pega um caderno, começa a anotar, faz uma retrospectiva na sua vida. Tá? Se você tem aí seus 25 anos, começa a pensar desde quando você tinha 15 anos. Como que você resolveu seus problemas? Quais sentimentos que foi desenvolvido em você a partir daqueles problemas? O problema que você teve. Porque problema é uma coisa muito pontual na vida de cada um, é uma coisa muito individual. Problema para mim pode ser uma prova que eu vou fazer e não estudei. O problema para o outro pode ser um jogo que ele fez e não deu certo. O outro pode ser um relacionamento que não foi bem sucedido, o outro é uma dívida. Então, problema é uma coisa muito particular. Cada um enxerga o seu problema do tamanho que ele vê, não é do tamanho que ele é. Muitas das vezes é uma fagulhazinha ali no fundinho do copo e a pessoa lida como se fosse uma lavareda. Então tem muito a ver com isso, com como você vê a situação. E aí você vai começar transformando a sua vida, colocando palavras positivas na sua vida. Toda vez que você for falar um problema, você fala uma situação, um momento. Toda vez que você for falar uma palavra como ruim, você fala assim, vai melhorar. Toda vez que você for dispensar uma palavra ruim para alguém, você pensa e não transfere palavras ruins, xingamentos, nada disso. Transfere essas palavras. Por exemplo, você vai falar aquela pessoa, eu costumo dizer assim, aquela pessoa é uma bênção. Aquela pessoa vai melhorar. Eu torço para que ela melhore. Outra arma poderosa mesmo é quando você está assim intrigado com alguém, que você vai lá e tem bons pensamentos daquela pessoa, e aí se você crê em Deus, você ora ou você reza, mas você dispensa pensamentos bons e torce para que aquela pessoa se dê bem na vida. Isso volta para você com energia, só se aplicando para ver. Eu mesmo já fiz. Eu já tive em um momento com uma pessoa que eu não conseguia entender porque aquela relação estava daquele jeito, e aí eu comecei a dispensar. Como eu creio muito em Deus, eu comecei ali a orar por essa pessoa, e deu tão certo que hoje eu me dou tão bem com essa pessoa. Acho que ela precisava mesmo, era de pessoas que dispensassem palavras boas para ela. Então, comece hoje a fazer esse trabalho de mudar a maneira que você vê, a maneira que você fala. Pense de uma maneira mais positiva, veja a vida mais colorida, se ame mais, se arrume mais, se valorize mais, vá em busca dos seus ideais. E toda vez que você se deparar com um problema, você já vai
deglutir ele ali, digerir ele mesmo, e você já vai começar a pensar na solução. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, dessa maneira, você consegue levar uma vida mais suave, encarar seus problemas com mais resolução, porque lembra do que eu falei, se o problema existe, não adianta você criar outro problema em cima dele não, ou murmurar, porque ele já existe. Então, vamos criar uma solução para ele. Você é capaz. Você pode ter certeza que você é capaz. O que você precisa é acreditar em você e aplicar. Você precisa aplicar em você mudanças. Todos nós temos que mudar, né? Todos nós precisamos fazer mudanças para melhor a cada dia. Eu costumo dizer que nós temos que ser melhor a cada dia que nós mesmos. Temos que ser uma versão melhor de você mesmo. Você tem que ser uma versão melhor de você mesmo. Nada a ver com pensar em ser melhor que ninguém. Não, esse pensamento não é bom. Se você admira alguém, se você acha que aquela pessoa é tão bom, você tem que estar ao lado daquela pessoa e aprender com ela. Você não tem que tomar o lugar dela, você não tem que invejar ela, você não tem que querer tirar o brilho dessa pessoa. Você pode ter certeza que a vida dá mais do mesmo. Se você pensa coisas ruins e deseja coisas ruins para o outro, isso vai voltar para você. E eu falo isso com muita certeza. Então, a vida dá mais do mesmo sempre. Então, sempre você tem que estar fazendo algo melhor e algo de coração bom e algo de uma pureza, de nobreza mesmo. Sabe o que eu estou falando? Então, eu vou convidar você a fazer uma coisa. A partir de agora, você simplesmente vai lá e faz, porque dá certo.